Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós entramos agora numa nova unidade. Realmente gostaria muito de estar com vocês na sala de aula para a gente olhar para essa palavra. Essa unidade nova é o batismo e a gente entra na parte dos sacramentos, tá? É uma parte muito importante, uma parte bem significativa. E a primeira parte aqui que a gente vai entrar e estudar é o batismo. O que é o batismo? O batismo não é apenas água simples, mas é água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. Qual é essa palavra de Deus? É a que nosso Senhor Jesus Cristo diz no último capítulo de Mateus: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é dessa forma que o Dr. Martinho Lutero ele explica essa primeira parte do batismo, que vocês encontram então dentro do Catecismo Menor. E certamente vocês em algum momento já viram alguma cerimônia de batismo, que dentro do nosso contexto de igreja nós fazemos sempre em meio ao culto, né? Então durante o culto, é assim bem importante, né? Essa lição, porque ela faz com que a gente reflita, olhe para o nosso batismo também, né? Então o batismo é muito importante, tanto é que eu já vou, né, depois vocês vão ter isso nos exercícios também, né? Vocês vão ter que pesquisar qual a data do batismo de vocês, e isso é bem importante a gente sempre saber, né? O que é um sacramento? Se vocês, e vocês vão ler a lição, tá na página 149, 150. Um sacramento é um ato sagrado, tá? É importante já dizer assim, a palavra sacramento ela não aparece na Bíblia, tá? Mas ela é um ato sagrado. O que precisa ter para que seja um sacramento? Primeiro, que seja instituído por Deus. Então o batismo foi instituído por Deus. Jesus disse: Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, ele deve oferecer perdão dos pecados. O batismo faz isso, tá? É um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E terceiro, ele precisa ter meios externos e visíveis. No caso do batismo, então os meios externos e visíveis, ou o meio externo e visível é a água, tá? Então dessa forma nós temos um sacramento, tá bom? Perdão dos pecados, ser instituído por Deus e ter meios externos e visíveis. Quantos sacramentos existem? Aí existem diferenciações, né, dentro da interpretação que se dá. Nós, como Igreja Luterana, nós temos dois sacramentos, tá, que é o batismo e a Santa Ceia. Tá? Outras denominações religiosas elas vão ter mais sacramentos, mas são interpretações diferentes, então, a respeito do que vem a ser o sacramento, tá? Mas nós cremos em dois sacramentos, batismo e Santa Ceia, tá bom? Quem que instituiu o batismo? Acabei de falar antes, né? Então vocês vão olhar lá na Bíblia de vocês, uma passagem bíblica muito importante que está lá no final do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 18, ou melhor, 28, capítulo 28, versículos 18 a 20. Né? Jesus lhe diz lá: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão a todos, ou ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas estas coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o batismo é uma instituição divina, é Jesus quem institui, né? É com Jesus que o batismo inicia, o batismo como nós o temos hoje, né? Claro que se vocês olharem na Bíblia, vocês vão dizer assim: ah, pastor, mas João Batista também batizou. Sim, ele batizou, mas é um batismo diferente do que Cristo institui, tá? São duas formas diferentes, tá? Lá João Batista ele batizava apenas adultos, ele batizava aqueles que, diz o próprio João, batismo de arrependimento, mas o próprio João Batista ele diz que vai vir aquele que irá batizar com fogo, tá? Ou seja, o batismo do Espírito Santo, o batismo, né, na ação do Espírito Santo, que é o batismo que Cristo institui depois. E depois o apóstolo Paulo vai dizer em Tito que é um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o que significa a palavra batizar? É uma palavra que tem um sentido, o uso dela sempre está relacionado à água, com água, lavar, regenerar,
respingar, submergir, tá? Então, o batismo ele precisa de água, tá? E o que que a água faz? A água lava, a água limpa, a água purifica. Esse é o sentido justamente do batismo, tá? Como é que deve ser feito um batismo, né? Talvez vocês possam já ter ouvido e certamente já ouviram, né? Tem muitos que dizem, ah não, para o batismo valer tem que afundar dentro da água, para o batismo valer tem que ser isso, para o batismo valer tem que ser lá no rio. Né? Na verdade não tem nada a ver, né? Jesus ele não fala para ir num rio, Jesus não fala você tem que ter muito pouca água, Jesus apenas diz, façam discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que tem água? Porque a palavra batismo ela necessariamente aponta para a água. Nós temos, Jesus foi batizado dentro do rio, ok, não tem problema nenhum. Podemos batizar dentro do rio, mas Jesus em nenhum momento, quando ele institui o batismo, ele diz a quantidade de água, apenas diz que deve ser usado água. E Jesus, então, ele institui, ele diz como deve ser feito o batismo, água mais as palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não importa a quantidade de água, o que importa é que tenha água. E o que é o batismo? É aquilo que eu já falei antes, batizar é usar água em qualquer quantidade, tá? Em qualquer quantidade, e usar a palavra de Deus, tá? Sem a palavra de Deus o batismo seria apenas tomar um banho, tá? E o batismo não é tomar um banho, mas o batismo é justamente um sacramento, por quê? Porque ele purifica, regenera, tá? Então uma coisa bem importante, né? Talvez você esteja pensando assim, então eu vou tomar banho lá, vou dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eu estou batizado. Não é assim que funciona também, né? Batismo é um sacramento, é um rito, né? E a gente precisa levar isso a sério, a gente não brinca com isso, né? É a mesma coisa com a Santa Ceia, você não pega um pedaço de pão em casa e um cálice de vinho e você vai brincar de fazer Santa Ceia, né? Não é dessa forma que a gente faz, por isso você não faz uma Santa Ceia em casa, você a faz em comunhão com os teus irmãos, por isso que a gente faz o batismo na igreja, em comunhão com as pessoas que estão junto de nós, tá? Então esse é um detalhe bem significativo e bem importante. Quem que deve ser batizado? Quem deve ser batizado? Ali vocês têm de novo a palavra de Mateus 28, versículo 19, Jesus ordenou que todas as nações fossem batizadas. Então ele não diz que apenas um ou outro deve ser batizado, ele diz que todas as nações. E todas as nações englobam o quê? Crianças, jovens, adultos, bebês, não importa quem. Quem não for batizado, quem não estiver batizado deve ser batizado. Nós batizamos crianças. Nós batizamos crianças e nós vamos explicar isso um pouquinho mais na lição seguinte, tá? Porque primeiro que nós cremos que dentro de todas as nações as crianças fazem parte, as crianças são nações, as crianças fazem parte de todas as nações. Mas o detalhe mais significativo, essa passagem eu vou ler agora, é Romanos, tá? Romanos 3, versículo 23, tá? Passagem bem significativa e importante. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo, diz Romanos 3, versículo 10, não há justo nenhum sequer. Ou seja, por que as pessoas precisam ser batizadas? Não é apenas uma questão de, Jesus disse e pronto, né? Vamos lá, eu vou fazer parte daquela igreja, agora eu preciso ser batizado, né? É uma concepção errada do batismo, né? Todo o ser humano é pecador, ele nasce nessa condição de pecador, ele precisa do perdão de Jesus para ser salvo. E o batismo é justamente esse perdão, é essa ação graciosa de Deus, tá? Uma outra passagem, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, certo? João 3, 5, a história de Jesus com Nicodemos, e ali o texto ele diz assim, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus ele é curto e grosso, né? Quem não nascer da água e do Espírito, né? Então não é um nascer qualquer, é um nascer a segunda vez de Jesus, né? Batismo, a criança recebe a fé em Jesus e a pessoa é feita filho de Deus, né? Então as crianças, mesmo
ouvindo a palavra de Deus, elas ainda não entendem, certo? As crianças não entendem. Mas quando elas são batizadas, elas recebem o quê? Elas recebem a fé, elas recebem o perdão, e elas estão ligadas a Deus. Porque o que o pecado faz? O pecado afasta a gente de Deus, certo? O pecado nos afasta. Agora, Jesus, por meio do batismo, por meio do lavar regenerador e renovador, ele nos une novamente ao amor de Deus, né? Então, por isso, tanto crianças como adultos, todos devem ser batizados. E como nós cremos que todo ser humano nasce pecador, ele nasce nessa condição de pecador, ele precisa do batismo. Quem deve ser batizado, né? Ou quem deve, melhor dizendo, quem deve realizar o batismo, né? Normalmente o batismo é feito pelo pastor, certo? Né? Nas igrejas isso é normal, né? As pessoas elas entram em contato, nasce o bebê, as pessoas entram em contato, falam com o pastor, marcam um momento de estudo, de reflexão, marca-se e agenda-se em um culto público a oficialização, a realização então do batismo, tá? Mas, por exemplo, nasce a criança e não tem pastor, tá? Pergunto, você poderia fazer o batismo? Então todas as pessoas, né, confirmadas, as pessoas que creem e que são batizadas, elas podem fazer um batismo. Então numa emergência, numa urgência, todo cristão ele é apto a fazer o batismo, tá? Então se não dá tempo de chamar o pastor, o que você vai fazer? Providencie água, coloque água na cabeça da criança, não precisa ser muito, né, um pouquinho de água, né? Joga água, jogou em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se der tempo, ore o Pai Nosso. Tá? Então essa é a forma de nós procedermos. Tá? Então todo cristão ele é apto a realizar um batismo. De novo vou dizer, a gente não brinca com isso, então a gente não sai brincando de batizar, tá? Mas todo cristão ele é apto a fazer. Porque são coisas sérias, e com coisa séria a gente não brinca, né? Tá bom? Padrinhos, tá? Temos ali também, né, na página 150, a finalidade dos padrinhos. Então os padrinhos são testemunhas, tá? Eles são importantes na vida dos cristãos, e essas testemunhas elas são chamadas de padrinho, madrinha, segundo o pai, segundo a mãe, né? Essa ideia de padrinho e madrinha, né? Na Bíblia não tem em nenhum momento isso, né? Jesus não ordena ter padrinhos e madrinhas, mas a igreja cristã desde muito cedo ela inicia com esse rito, com esse costume, né? E a gente dá preferência assim que sejam pessoas da própria igreja, tá? Pessoas que testemunhem a fé cristã, né? Qual que é a finalidade do padrinho? É testemunhar que a criança foi batizada corretamente, ajudar na educação cristã e orar em favor então do seu afilhado. O seu batismo é importante para você? Seu batismo é muito importante porque lhe deu a fé em Jesus, o lavou dos pecados e tornou você filho e herdeiro de Deus. Gente, página 150, 151, 152 temos os exercícios. Respondam esses exercícios, tá? Até o sábado, se possível, tá? Eu sei que vocês têm coisas também na escola, mas não é tão difícil de fazer. Páginas 150, 151, 152, respondam esses exercícios. O resumo, se não me engano, é Atos 18, né? Façam o resumo também de Atos capítulo 18. São essas as atividades desta semana. Estudem essa parte ali, o que é o batismo, tá? E espero que esteja tudo bem com vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato, pode me ligar, pode mandar mensagem, que eu estou à disposição para ajudar vocês. Um grande abraço a todos e que Jesus guarde a todos vocês. Tchau, tchau, gente. Abraço.